Pedir que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, e acompanhe a leitura que vai ser feita agora. O tema da nossa mensagem de hoje é a supremacia de Cristo e de sua igreja. Vamos estabelecendo desde o começo o ensino bíblico de que a supremacia da igreja sobre qualquer outra instituição existente se deve por causa da supremacia do seu cabeça, Cristo Jesus. O nosso ponto aqui hoje é que a igreja é a instituição, é o organismo, ou a organização, como alguns colocam, que está acima de qualquer outra instituição que você conheça, qualquer instituição humana, inclusive a família. A prova disso é que famílias deixam sua terra natal, famílias deixam seus familiares, casais deixam seus pais, seus irmãos, seus amigos, filhos retornam às suas terras de origem enquanto seus pais continuam progredindo na pregação do Evangelho em outras terras. Essa é mais uma prova, mais uma demonstração de que a igreja está acima da família. A outra é que Jesus não morreu pela família, morreu pela igreja. A Bíblia nunca diz que Jesus morreu pela família. Que a família é abençoada e recebe os efeitos da morte de Cristo, isso é evidente, é óbvio. Que a família foi uma instituição também organizada por Deus, isso é evidente na Escritura, mas a igreja está acima disso. Você é chamado por Jesus Cristo a amar a Cristo mais do que a seu pai, mais do que a sua mãe, mais do que a seu filho, mais do que a seu cônjuge, mais do que a seu irmão, ou então você não é digno dele. E a instituição que faz isso é a igreja. É óbvio que do nosso lado a igreja é imperfeita. Mas nós não partimos da experiência que temos diante dos olhos para analisar as Escrituras. Nós partimos das Escrituras para aplicá-la à realidade à nossa volta e para modificar essa realidade, ajustando essa realidade de acordo com os valores do reino de Deus. É isso que nós estamos fazendo mais uma vez aqui hoje, pela graça de Deus, à medida que Ele nos permite abrir a sua palavra e expô-la. E eu passo a ler então Colossenses capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 13. Então nós estamos fazendo aquilo que fazemos sempre, ou pelo menos às vezes, quando abrimos uma carta e começamos a ler do meio da carta. Você não faz isso com nenhum e-mail que você abre, não é? A não ser que seja um e-mail muito específico, um e-mail de negócios e que você despreza a saudação inicial, a assinatura final, e vai lá procurar se o dado que você quer está ali, onde você procura. A verdade é que você recebe um e-mail, porque hoje, infelizmente, essa forma tão mecânica, né, tão fria, é a principal usada, além de outros meios virtuais. Mas se você recebe um e-mail de alguém que você ama muito, alguém que você dá muita importância, alguém de quem você tem muita saudade, você quer comer cada palavra que está ali. E se você tem pessoas a quem você ama, como eu tenho, eu lamento quando ela escreve pouco. Escreve algumas linhas, dá algumas notícias, não é? Nossa missionária na Guiné-Bissau, ela tem esse hábito. De vez em quando ela escreve um longo e-mail, mas é difícil às vezes, né? E é difícil receber os e-mails dela, porque nem sempre ela tem a disponibilidade para fazê-lo, nem sempre tem internet disponível. Então, quando recebemos um e-mail da Margarida, então eu começo a ler. Quando eu abro, que vejo que só tem 2 parágrafos, eu já fico chateado. Mas de vez em quando eu abro, então tem um e-mail longo em que ela fala, em que ela explica, em que a gente sabe como é que ela está. Nós não estamos fazendo isso aqui agora, não vamos ter tempo agora para ler os 4 capítulos da carta de Paulo aos Colossenses, mas eu vou contextualizar o texto que vamos ler. Colossenses 1, a partir do versículo 13, que começa falando de Deus o Pai, dizendo assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, o Filho, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude,
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E agora Paulo prossegue falando como ele se comporta em relação à igreja, que esse Cristo aqui apresentado morreu para salvar. Ele diz no verso 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, entre os não-judeus, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Amém. Vamos voltar um pouco e vamos agora compreender o texto, então, se alguma dúvida pode ter ficado. Paulo começa a sua carta dando graças a Deus, porque o Evangelho chegou até os Colossenses, muito provavelmente por Epáfras, que está aí no versículo 7, que pregou. Essa igreja não foi organizada pelo apóstolo Paulo, não foi ele quem organizou essa igreja. Então ele dá graças a Deus, versículo 3, damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, o início é rendendo graças porque o Evangelho chegou até aquela igreja e porque eles têm demonstrado que realmente foram salvos, uma vez que eles retribuem isso amando como Deus os amou, amando também aos outros irmãos, às igrejas. E então, depois de fazer isso e depois de continuar dizendo que o ministério fiel de Epáfras passou para eles um evangelho fiel, Paulo, no versículo 9, continua dando graças. Por esta razão também, nós, desde que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Acho que o referencial é sempre Cristo, é sempre o Senhor, e Paulo continua orando por esses crentes, pela salvação que lhes foi dada, para que eles continuem crescendo. Não é suficiente para nenhum pregador do Evangelho que pessoas creiam em Cristo, elas creem em Cristo e então elas devem progredir na fé, elas têm que crescer na fé. E isso não é por causa de nenhuma fraqueza do Evangelho, é porque crescer na fé significa ser mais alegre em Cristo, significa ver mais da majestade, da beleza, da bondade, do amor de Jesus. Significa que a sua alegria passa a depender da constância, do poder, da preeminência do Senhor Jesus Cristo e não das circunstâncias à sua volta. Significa que você não fica mais prisioneiro das circunstâncias para definir a si mesmo, a sua vida, a razão da sua existência e os motivos da sua alegria. Significa que agora você está colocado sobre uma base sólida, uma base que não se pode mover, uma base que não é atingida por nenhuma outra força do universo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e à medida que você cresce nele e mais vê dele, então você experimenta maior firmeza, maior alegria, maior contentamento, e as coisas que estão à sua volta não determinam a sua identidade, não determinam o objetivo da sua vida. Cristo dá a identidade para você, Cristo dá a razão de viver para você.
E é por isso que qualquer pregador do Evangelho, qualquer mestre do Evangelho, qualquer crente que seja sério, qualquer crente que vá amadurecendo, ele não satisfaz apenas quando alguém manifesta algum tipo de fé em Jesus, e num primeiro momento pode ser verdadeiro ou não, ele vai querer que essa pessoa cresça, que ela conheça mais de Cristo, que ela conheça mais da palavra de Cristo para conhecer mais de Cristo e seja mais alegre nele, encontre nele a sua identidade, encontre nele a razão da sua vida, encontre nele, inclusive, a motivação e a força que a mantém vivendo para a glória de Deus nesse mundo. Então, Paulo quer isso e é isso que ele faz. E termina, então, fazendo menção, como eu disse, às ações de graças no versículo 12, ele termina esse parágrafo dizendo, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, ou seja, que vos preparou, que vos fez compatíveis com a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Isso é o reconhecimento de que passar do inferno para o céu, para usar o linguajar corriqueiro, passar da perdição para a salvação, não significa apenas você tirar uma pessoa de um lugar e colocar noutro. Significa uma mudança que ocorre, primeiramente, na própria natureza daquela pessoa, de um pecador perdido, rebelde contra Deus, para uma nova criatura, aonde o pecado ainda está presente, mas ela não é mais escrava do pecado, e aonde agora ela ama a Deus, ela ama as coisas de Deus, a rebelião se foi, e aonde agora ela também compreende as coisas de Deus que antes ela rejeitava e não queria compreender. Não se trata apenas de uma mudança de rótulo, se trata realmente de uma mudança do ser, em que você vai se tornando compatível com a herança que foi dada aos santos na luz. E aí, depois de dizer isso, Paulo então continua dizendo que o Pai, a quem ele dá graças no versículo 12, ele nos libertou do domínio das trevas. Nossa tradução diz império, a palavra domínio, ou do poder das trevas, talvez seja mais esclarecedora, porque fala da nossa condição. Trevas, onde você não enxerga. Trevas, onde você não sabe para onde você vai. Trevas, onde você pensa alguma coisa, mas não pode ter certeza dela. Ele nos retirou disso e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou como diz nossa tradução, Filho do seu amor. Nele, no Filho, nós temos a redenção, nós fomos redimidos, nós fomos resgatados, a remissão dos pecados. É preciso que nós entendamos que nós éramos escravos do pecado. A igreja sempre é formada por ex-escravos. Mesmo que não tenham sido todos escravos dos homens nessa realidade, todas as pessoas que estão na igreja de Cristo, em qualquer época ou lugar, são ex-escravos. Você nasceu sob o domínio do pecado. O pecado era o seu senhor. Você não tinha como resistir a ele. Você não tinha como não pecar. Você não tinha nada a fazer para evitar o pecado. É por isso que essa consciência toma conta do meio popular naquela frase muito conhecida, ninguém é perfeito. Dificilmente alguém se aventura a dizer, não, eu não cometo erros. E quando uma pessoa fala isso, além dela já estar cometendo um erro nesse momento, todo mundo à sua volta diz, ou ele é louco, ele não bate bem da bola, né? Ou então é apenas uma pessoa tremendamente arrogante que está vivendo fora da realidade. Todos nós fomos escravos do pecado. Mas fomos libertados disso e agora pertencemos a um outro Senhor. Continuamos escravos. Olha só, você deixou de ser escravo e passou a ser escravo. Só que o seu Senhor morreu por você, para que você fosse liberto daquele outro senhor que era o escravo e cuja única função era trazer morte à sua vida. E não somente a morte física, mas principalmente a morte para qualquer coisa relacionada ao reino de Deus. A morte para Deus, a morte para os valores de Deus, a morte no sentido espiritual em que você não tem nenhuma valia para Deus. Agora você pertence a um Senhor que morreu por você. Você é súdito de um rei. E esse rei quis morrer por você para que você fosse salvo. Este filho, e Paulo faz uma série de declarações a respeito de Cristo agora,
Ele é a imagem do Deus invisível. Se você quiser ver Deus, você tem que ver Jesus. A única vez que Deus se tornou visível, por assim dizer, foi quando Cristo esteve entre nós. Cristo encarnou. Cristo tomou sobre si natureza humana e natureza completa. Ele não tomou apenas uma natureza física, mas também alma humana completamente. Mas, por causa de me amar e por causa de amar você, Cristo agora é homem, Deus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus para toda a eternidade. Ele se atrelou a nós. Cristo se colocou numa condição irreversível por nós. Sempre Deus, sempre homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A ideia que essa é a forma da Escritura dizer que ele tem primazia sobre tudo, como vai ficando cada vez mais claro, porque é a partir dele que todas as coisas existem. Não pense como pensam alguns que aqui está dizendo que ele é a primeira coisa criada. Toda a Escritura aponta na outra direção, dizendo que ele é eterno. Sempre. Aqui Paulo está colocando em linguagem bastante clara, bastante ao nosso alcance, para você perceber o ponto que Paulo está colocando aqui, ou seja, Cristo tem a preeminência sobre todas as coisas. É isso que ele quer que os colossenses comecem a pensar. Por quê? E aí nós vamos perguntar por que Paulo escreveu essa carta para eles, né? Por que ele está dizendo essas coisas para eles? A cidade de Colossos ficava numa via, né, fora das rotas principais, e a herança cultural que ela tinha naquela região era de alguns povos que eram tremendamente místicos. Eles tinham aquela veia, sabe, que sempre se inclina para aquela coisa extraordinária, sobrenatural. Eles tinham essas inclinações. A igreja foi estabelecida ali com a pregação do evangelho verdadeiro. Então, ali está a igreja. Mas a igreja, você sabe, sofre ataques externos e internos. E nesta igreja apareceu um tipo de problema, um tipo de heresia que se pode traduzir pela leitura desta carta em 3 formas. Havia ali legalismo, muito provavelmente por causa de judeus presentes. Então, legalismo que é aquilo que quer transformar a vida em uma série de regras, pura e simplesmente. Você tem uma série de coisas, faça e não faça, como muita gente hoje procura fazer. É basicamente a ideia de religião que as pessoas têm. E, de fato, as Escrituras mesmo têm muitas afirmações sobre coisas que devemos fazer e muitos alertas sobre coisas que não devemos fazer. Mas isso não traduz a existência da vida que há em Cristo. Isso mostra como a vida de Cristo acontece na realidade. Ela evita tudo que desagrada a Deus e se aproxima de tudo que agrada a Deus. Essa é a realidade. O crente olha para o que a Bíblia diz, não faça, e ele diz assim, graças a Deus que me deu clareza sobre isso para que eu não me aproxime dessas coisas. Ele olha aquilo onde a Bíblia diz, faça assim, siga esse caminho, haja dessa forma, e ele então vê 2 coisas. Primeiro, clareza, porque Deus orienta o caminho. Clareza, porque ele não precisa ficar decidindo tudo. Clareza, porque ele sabe o caminho que pode agradar a Deus. A segunda coisa que ele vê é a incapacidade dele para fazer aquilo do jeito que ele deveria fazer. Isso rende mais 2 coisas. Primeiro, no que toca a Deus, ele sabe que essa imperfeição é totalmente coberta, é totalmente sanada pela perfeição de Cristo, pela justiça de Cristo. A segunda coisa é que ele busca na graça de Cristo o poder para conseguir viver da forma como agrada a Deus. Não tem nada de legalismo nisso. Ele não depende de si mesmo, ele depende de Cristo. E a vontade dele é fazer o que agrada a Deus e se afastar daquilo que não agrada a Deus. Nesse sentido, o Senhor, é nele que todas as coisas têm origem. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. O que Paulo está dizendo é o seguinte, seja o que for que você imaginar, tudo foi feito a partir dele, para ele e nele. Tudo pertence a ele. Essa é a principal razão porque a Escritura entende que nós devemos render a Deus a nossa obediência, pelo simples fato de ele criar todas as coisas, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo.
criar todas as coisas, nos colocar nos criar e nos colocar nesse universo criado. Só por isso a Bíblia entende que ele já é merecedor de toda a nossa devoção. Isso é muito difícil de nós entendermos hoje. Isso é muito difícil da sociedade atual compreender. Porque todos nós nos achamos independentes uns dos outros. Eu sei que nós falamos outras coisas nas músicas e nas poesias, mas a verdade é que nós detestamos ter que reconhecer que nós dependemos de alguém. Por isso que muitos jovens, muitas pessoas, muitos adolescentes são olhados e se veem como se eles tivessem formado a si mesmos. Uma grande problemática hoje na sociedade, no que toca à criação de filhos, há pais completamente desesperados, irmãos. Talvez você não veja isso daqui dentro da nossa realidade, porque uma vez que nós somos guiados pelo Evangelho, temos uma outra estrutura de pensamento. Mas há ao nosso redor, infelizmente mesmo em igrejas, pais e mães completamente desesperados, porque eles não têm a menor ideia do que fazer com seus filhos, que ainda são crianças, mas pensam que são independentes. Eles dependem do dinheiro, eles dependem ainda de proteção, eles dependem ainda de que problemas sejam resolvidos pelos seus responsáveis, mas agem porque são ensinados assim, inclusive por uma série de homens e mulheres tolos que parece que nunca atingiram a maturidade ou que querem exercer algum tipo de influência. E eles são ensinados assim. Você é independente, você tem a sua própria vontade, você não tem que se sujeitar a ninguém. Então é difícil para a gente compreender quando a Escritura ensina que pelo simples fato de Deus ter nos criado, de nós pertencermos a Ele, Ele já é digno de que nós devotemos a Ele a nossa obediência, a nossa vida. Esse é o caminho para a salvação. É aqui que a gente encontra liberdade, e não quando a gente pensa em produzir a nossa própria liberdade. É por isso que o mundo está da forma como ele está, porque demos as costas ao nosso Criador, e permanecemos com as costas voltadas para Ele, a não ser que nos rendamos a Ele em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo nesse versículo 16, onde ele menciona tantos binômios, não é? Nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. O que ele está dizendo é o seguinte: seja o que for que você possa conceber, material ou não, tudo foi criado por meio dele e para ele. E como diz o começo do versículo 16, nele foram criadas todas as coisas. E continua, ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. E aí menciona-se a igreja, finalmente. Né? Ele é o cabeça do corpo, da igreja. É uma menção rápida, mas é Cristo que é o cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Cristo é o primeiro que ressuscita dos mortos. Todos os outros são ressuscitados. E todos os outros ressuscitados morrem. Cristo ressuscita com um corpo de glória para a eternidade. Não tem mais morte. É por isso que toda ressurreição que ocorreu antes de Cristo, e mesmo a que ele operou, tem sua base, seu fundamento na ressurreição dele mesmo. E só foram possíveis por causa da ressurreição dele mesmo. É como que elas acontecem e depois elas recebem o aval de Deus. Tudo dependendo da ressurreição de Cristo. É por isso que era muito interessante para o diabo que Cristo não tivesse ressuscitado. Até porque a ressurreição mostra a aprovação de toda a obra de Cristo na sua vida e na cruz do Calvário, dando a sua vida em resgate de pecadores. E o texto termina dizendo que é assim que ele é o primogênito entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. O texto grego quer dizer o seguinte: foi do agrado de Deus que toda a plenitude da divindade residisse em Cristo Jesus. E é assim o homem-Deus, Cristo, que faz a paz pela sua morte na cruz, pelo seu sangue na cruz, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, porque a glória de Cristo é bem maior do que a gente pensa. Ele não veio apenas salvar pecadores e destruir o resto. Cristo resgata toda a criação de Deus. Tudo que foi citado no versículo 16
Tudo que você imagina, tudo que é físico, tudo que não é físico. Ele não resgata apenas uma parte da criação. Tudo é resgatado para Deus, tudo é reconciliado em Cristo Jesus. Mesmo o inferno, a própria existência do inferno glorifica a Deus. Novamente, outro ensino muito ruim para a gente. Nós não gostamos disso. Só a palavra inferno, ela já faz você pensar em alguém retrógrado, em alguém que parou no tempo. Não é? Como é que pode? Ou então, aquelas pessoas que parecem que articulam um grande argumento quando elas dizem assim, Deus é amor, não vai mandar ninguém para o inferno. E dá até a impressão de que o inferno é algum lugar à parte de Deus, né? Semana passada em Brasília, eu estava perguntando aos irmãos lá, o grande problema do inferno, qual é o grande problema do inferno? E as pessoas pensam, né? O grande problema do inferno é que Deus não vai estar lá. É o oposto. Meu irmão, minha irmã, o grande problema do inferno é que Deus vai estar lá. Não em sua misericórdia, não em sua graça, mas em sua justiça, em seu juízo. Como eu costumo dizer, é o único lugar onde oração nenhuma será atendida. Então, mesmo isso sofre a influência do resgate de Cristo, uma vez que tudo fica reconciliado, dando glória a Deus, seja pela sua bondade, misericórdia e longanimidade, seja pela sua justiça, pelo seu juízo, pela sua santidade. Tudo. E aí vem novamente a citação da igreja, verso 21. E a vós outros também, outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. São dois momentos da igreja aqui, passado e futuro, né? Na verdade, o que Paulo está falando aqui, o que podia ser aplicado aos não-judeus, porque essa é uma igreja basicamente de não-judeus, se aplica a todas as pessoas, inclusive judeus. Todos distantes do Senhor foram trazidos para perto. Todos em rebelião contra o Senhor foram reconciliados. A igreja, eu disse, é formada sempre por ex-escravos. A igreja também é formada em 100% dos seus membros por ex-rebeldes. Todos nós estávamos em rebelião contra Deus. Todos nós fomos reconciliados. Sabe o que quer dizer isso? Apesar de tudo que eu e você pensamos, de todos os nossos defeitos e erros, de todas as nossas dificuldades para pensar sobre Deus, e até pelo fato de que, em alguns momentos, quando algumas coisas acontecem, nós olhamos para Deus e dizemos, onde é que estava o Senhor? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Apesar disso tudo, a reconciliação com Deus significa que Deus o tempo todo olha para mim e para você, mesmo nessas circunstâncias, sempre de braços abertos. Sempre não tem nada contra. Você se debate, eu me debato. Nós esperneamos porque não compreendemos certas coisas, porque não atendemos a outras coisas que a palavra diz. Deus está sempre de braços abertos. É como se nós estivéssemos sempre arranhando o Senhor na medida em que Ele tenta nos abraçar e nos aconchegar a si, para que nós nos acalmemos e confiemos novamente nele e afirmemos a sua bondade, a sua justiça, porque nós fomos reconciliados. Você pode espernear, você pode bater até você finalmente se render ao amor dele. Mas ele está recebendo você. Está abraçando você. E aí, como a igreja tinha aqueles problemas, como eu citei, o legalismo por causa dos judeus, eu não falei os outros dois, deixa eu completar o quadro então. O misticismo, né? Aquele grupo que vê um anjo aqui, vê um demônio ali, né? Hoje tem isso ainda. Né? A pessoa que está tendo visões o tempo todo. Então tinha alguns lá com um problema desse. E tinha o ascetismo também. O ascetismo é aquele que nega qualquer tipo de prazer, qualquer tipo de alegria, qualquer tipo de coisa assim que ele julgue que possa afastar você de uma espiritualidade sadia. Ele já se arma e diz, não, vamos nos afastar disso. Não, isso não é bom, você está rindo demais, você está alegre demais, você está buscando prazeres terrenos demais. Meus irmãos, os prazeres terrenos são verdadeiros prazeres só quando eles são fundamentados nos valores celestiais do nosso Deus. E aí Paulo, em outro lugar, diz assim, olha, que ninguém impeça os filhos de Deus de aproveitarem das boas coisas que Deus lhes dá, quando Deus lhes dá. Esse não é o objetivo do Evangelho, não é para isso que a gente vive a nossa vida aqui, buscando os prazeres, mas quando Deus coloca diante de nós os legítimos prazeres, a Bíblia diz, aproveite isso.
dando graças a Deus. Então, como aquela igreja enfrentava esse problema, como tinham os legalistas, tinham os místicos lá, achando que fé é quando você tem experiências extraordinárias. O que basicamente hoje acontece são pessoas tendo descargas emocionais ou influências emocionais, ou pessoas muito emotivas, ou pessoas dentro de um grupo sofrendo a pressão emocional que toma conta de uma dada reunião, não é? E achando que isso é que traduz fé cristã. E ao lado desses ainda tinham os ascetas, como eu acabei de escrever. Essa situação toda acontecendo numa igreja só. Paulo então apresenta a Cristo como sendo suficiente para eles. Ele está dizendo assim, olha, vocês não precisam de correr atrás de nenhuma dessas coisas que estão colocando aí para vocês. Vocês têm tudo em Cristo Jesus. Ele é totalmente pleno, ele tem a primazia, ele tem a preeminência sobre todas as coisas. Tudo que alegam para vocês que vocês têm que experimentar está debaixo do senhorio dele. Então ele alerta a igreja no verso 23, dizendo, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que vocês ouviram lá no começo por Epáfras, aquele evangelho, não se deixe afastar daquela esperança, correndo atrás de qualquer outra coisa. O evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura, debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. No final, nos últimos versos, o que Paulo fala é de como ele se dá pela igreja. Por isso a igreja tem primazia, irmãos. Por causa da primazia de Cristo. É por isso que pessoas deixam as suas famílias e vão pregar o evangelho em lugares distantes. As pessoas não entendem isso. Os não cristãos têm dificuldade. Meu filho é a coisa mais importante para mim, não é? Não é assim? Isso tem nome nas Escrituras, idolatria. Você quer colocar as coisas no lugar certo, coloque Cristo no trono. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Se você coloca Cristo no lugar certo, então todas as coisas se ajustam da forma correta. Aí você vai realmente amar as pessoas como você deve amá-las. Se você tira Cristo e coloca o seu filho, seu pai, seu cônjuge, ou seja lá o que você quiser, ou quem você quiser, você inverte as coisas e você peca por idolatria, você faz mal àquela pessoa. É por isso que eu costumo dizer, a melhor coisa que você pode fazer pelo seu marido é amar Cristo mais do que a ele. A melhor coisa que você pode fazer pela sua esposa é amar Cristo mais do que a ela. Você quer fazer muito bem ao seu filho, ame Cristo mais do que a seu filho, e aí você vai amar o seu filho como deve amar. Cristo tem a primazia. Por isso a igreja tem a primazia. E Paulo se regozijava nos sofrimentos dele. Estava preso quando escreveu essa carta, e ele não achava que isso ele estava pagando um preço alto demais, não. Nós oramos aqui, como fizemos há pouco, irmãos, pelos crentes que passam perseguição. Os crentes são perseguidos, né? Os crentes são perseguidos, são injustiçados. O norte do Iraque, o Estado Islâmico, está decapitando crianças cristãs. Os irmãos tiveram aqui o testemunho do pastor que esteve conosco, da história dele. Ele vai voltar a estar conosco, eu tenho mantido contato com ele. Viram como ele está separado de sua família? Mas ninguém está se importando com isso, não. As pessoas se preocupam com outros grupos sociais. Mas eu estou falando isso por quê? Porque nós não fazemos questão que ninguém se importe. A não ser como cidadãos, talvez, não é? E aí nós temos o direito de falar sobre isso. Aliás, podemos e devemos fazê-lo para alertar o mundo, para abrir os olhos para o que está acontecendo com relação a isso, enquanto tantas outras causas muito menores e algumas realmente indignas chamam mais a atenção da mídia. Porém, nós não estamos querendo ser tratados de forma especial, não. Porque o nosso Senhor sofreu, foi perseguido, e Ele disse, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Então nós estamos preparados para isso. Na verdade, o que nos chama a atenção é quando a graça de Deus atua e nós vemos pessoas se voltando para Cristo, pessoas respeitando a fé cristã. Quando você vê isso é que você se espanta, é que você deve se espantar, porque senão, irmãos, o que nos espera nessa realidade aqui, não o que nós busquemos, nós não somos masoquistas, mas o que devemos esperar é oposição. E não é porque as pessoas odeiem você em primeiro lugar, mas porque elas odeiam Cristo como nós odiávamos.
Então nós oramos pelos nossos irmãos, sofremos com eles, mas sabemos que isso está dentro da administração de Deus. Até que o Senhor Jesus volte e ponha um ponto final na história como nós a conhecemos, é isso que nós vamos ter. E quando o Senhor nos dá tempo de refrigério, quando a igreja cresce num lugar, e quando a igreja cai na graça do povo, como aconteceu em algumas ocasiões no livro de Atos, você fica espantado com isso, você diz, é Deus sendo misericordioso, é Deus dando refrigério em tempos duros, em tempos de oposição. Mas nenhum de nós fica assim, oh meu Deus, o que está acontecendo? Como é que pode? Se eles creem em Deus, como é que estão sendo perseguidos dessa forma? É porque creem em Cristo que estão sendo perseguidos dessa forma. É o testemunho da fé, mesmo diante da oposição, isso traz glória ao nome de Cristo. E meu irmão, daqui a uns 500 anos isso não vai fazer a menor diferença, vai fazer muita diferença, é eles terem permanecido fiéis ao Senhor Jesus. Aí vai fazer muita diferença. Mas isso é fé, não é? Fé no que Deus diz na sua palavra. Fé não é aquele troço vago, a gente já sabe disso, né? Fé no que Ele diz. Por isso, Paulo, nesses últimos versos, ele diz que vale a pena sofrer pela igreja. Vale a pena, como ele diz no versículo 29, se afadigar pela igreja. O mistério que ele faz menção aqui, que Paulo fala de mistério aqui, como sempre, ele fala o mistério e ele fala o que é. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós quem? Os não-judeus. Porque o Evangelho vem sendo revelado desde o Antigo Testamento aos judeus. E uns poucos não-judeus vão tendo acesso, mas chega um momento em que Cristo diz, preguem o Evangelho a toda criatura. Paulo diz, esse é o mistério. Que Deus manifeste o poder da sua glória entre os não-judeus, entre os gentios, e traga todos esses e os reúna no corpo que é a igreja. Por causa disso, Paulo diz no versículo 24, que ele preenche o que resta das aflições de Cristo. Quando qualquer crente toma a sua cruz, coloca no ombro e segue Jesus, você sabe qual é o significado da cruz de Cristo, não é? A cruz de Cristo não é o marido bêbado, não é o filho drogado. A cruz de Cristo não é um ente querido doente. A cruz de Cristo não é alguma coisa que qualquer pessoa pode ter, seja ela crente ou não, seja ela cristã ou não. A cruz de Cristo é alguma coisa que só o cristão pode ter. E ele toma sobre si, quando ele crê em Cristo, e é fiel a Cristo. Então, é o modo de vida que obedece ao Senhor e se guia pelos valores do reino de Deus, contrário aos valores que estão ao nosso redor. A sedução que quer nos atrair ao nosso redor, que se opõe aos valores do reino. Nós vamos nadando contra a maré. Então você carrega a cruz como discípulo do Senhor. E Paulo diz, vale a pena fazer isso. Eu preencho o que resta das aflições de Cristo. Na minha carne, quer dizer, enquanto eu estou vivo, e no meu corpo aqui, enquanto eu estou nessa existência, a favor do seu corpo, que é a igreja. Agora, esse final é muito importante, principalmente para você, meu irmão, minha irmã, que tem interesse em servir a Cristo, servindo a igreja. Porque Paulo está dizendo que ele preenche o que resta das aflições de Cristo, não da igreja. São das aflições de Cristo, mas isso se dá a favor do corpo de Cristo, que é a igreja. É por isso que pessoas como o pastor Byron McCartney e a irmã Ruth vieram para cá, muitas jovens com filhos pequenos, e trouxeram seus filhos para cá, para aprender uma língua que eles não sabiam, numa cultura que não era deles, em circunstâncias que muitas vezes lhe foram perigosas, para pregar o Evangelho aqui. É por isso que o pastor Ricardo Denan e a irmã Pérola Denan saíram da sua terra, foram para o interior do Amazonas e começaram o seu trabalho lá no interior do Amazonas, pregando o Evangelho. É por isso que missionários têm saído do Brasil, ido para a África, ido para a China, para outros lugares da Ásia, para pregar o Evangelho. Não é gente que não teve mais o que fazer aqui. Não é gente recalcada que não conseguiu expressão de vida em outras situações. Não é gente que não conseguiu se realizar no seu lugar. Irmã Pérola era uma excelente pianista, eu a vi tocar várias vezes. Chegou no Brasil, ela ainda gravou discos aqui. E se ela tivesse seguido essa carreira, ela teria sido uma grande pianista no seu país, quiçá internacionalmente. Ela largou tudo, foi com seu marido para o interior da selva para pregar o Evangelho, porque vale a pena fazer isso por Cristo. Não vale a pena fazer isso só porque você tem um projeto de vida. Vai fazer outra coisa qualquer. Não vale a pena ser cristão só porque você não conseguiu se realizar aqui e tenta se realizar lá.
Paulo diz isso aos Coríntios na primeira carta. Se eu luto contra as feras, como aconteceu com ele em Éfeso, e não existe o cumprimento das promessas de Deus, no caso não existe a ressurreição dos mortos, não existe a eternidade, então de que me serve isso, ele pergunta. E ele chega ao ponto de dizer, se nós esperamos em Cristo apenas para essa existência aqui, somos os mais miseráveis dos homens. Porque você luta, porque você abandona coisas, porque Cristo é digno disso. Você chama para si, você participa, então, por assim dizer, com Paulo, do que resta dos sofrimentos de Cristo enquanto você está vivo. Você abandona coisas espontaneamente, porque Cristo merece isso. Se você sente que Ele está indicando você naquela direção, então você vai com alegria, você não vai ficar reclamando. Você não chega lá para ficar, o que é que eu vim fazer aqui? Dúvidas podem atingir, porque nós temos inimigos, nós temos o nosso pecado, nós temos o mundo ao nosso redor, nós temos o diabo. E você sabe que o grande papel do diabo não é fazer sua cabeça ficar girando 380 graus, não é? Como os filmes mostram. Não. O grande papel do diabo é trocar a verdade pela mentira. Então dúvidas vêm, assaltam o coração do missionário, do pastor, do crente onde estiver. Quando ele pode pensar assim, por que eu estou fazendo isso? Todo mundo está indo naquela direção, por que eu estou indo aqui? Porque eu aprendi isso aqui. Aí ele olha para Cristo, ele olha para Cristo na cruz, ele olha para Cristo ressurreto, ele olha para a promessa da volta de Cristo, ele olha para o reino eterno de Cristo. E ele diz, vale a pena. Ele não faz essas coisas lamentando e chorando, não. Ele vai com alegria, mesmo em meio às circunstâncias de luta, porque Cristo é digno. Por isso a igreja tem primazia, por causa da dignidade de Cristo. E Paulo diz então que ele sofria ainda o que restava. E no final, no versículo 29, ele ainda torna a dizer isso. Para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficiente em mim. Ele está fazendo menção do que ele falava no verso 28. Se você olhar, é uma daquelas construções que Paulo gosta de usar quando ele dá ênfase em alguma coisa e parece estar repetindo termos, e na verdade está colocando coisas novas ali, quando ele diz assim, o qual, o mistério, que aqui equivale ao evangelho, à pregação do evangelho de Cristo entre os não-judeus, inclusive, o qual nós anunciamos, exortando a todo homem e ensinando a todo homem, para você ver que tem coisa que é transmitida, coisa que é ensinada no Evangelho, não é uma experiência subjetiva apenas que você sentiu no coração, existem coisas que são certas e que precisam ser cridas, diferente de outras que são erradas e precisam ser abandonadas. Então Paulo, ele adverte a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A palavra perfeito aqui é traduzida em outros textos como completo. Esse é o sentido dela. Né? Está falando de perfeição aqui. Perfeito é assim, é que não falta nada. Pode não operar direito, pode ter alguma falha, mas todas as peças estão aqui. Tudo está aqui composto, está completo, todo está completo. Essa ideia, Paulo usa a expressão também em Timóteo do mesmo jeito. Então nunca pense que ele está falando que vai apresentar a pessoa sem pecado, não é disso que ele está falando. Mas perfeito nesse sentido, perfeito no sentido de completude. Tudo que precisa estar ali. Então, na qualidade de pregador do Evangelho, de mestre do Evangelho, ele anuncia todo o conselho de Deus para que os crentes sejam equipados com tudo que eles precisam dentro do Evangelho, daquilo que Deus tem lhes dado. E Paulo diz que por causa disso ele se afadiga, verso 29, se esforça o mais possível, mas que ele não faz isso confiado no poder dele. É preciso que a gente entenda isso. Eu me lembro de um pastor, me disse uma vez assim, quando eu estava organizando um congresso, pastor Davi Gomes, falecido pastor Davi Gomes. Ele disse, e o dito depois eu vi que não era dele, era um dito antigo, ele disse, olha, trabalhe como se tudo dependesse de você, ore como se tudo dependesse de Deus. É isso que está aqui. Paulo se afadiga, se esforça por causa da igreja para apresentar todo o homem completo em Cristo, segundo a sua eficácia, a de Cristo, que ele citou no finalzinho do verso 28, né? Todo homem perfeito em Cristo,
Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Paulo gosta de dar umas ênfases assim, né? A eficácia de Cristo opera eficientemente em Paulo, por causa disso ele se afadiga e se esforça o mais possível para apresentar a igreja completa em Cristo Jesus. Por isso a igreja tem a primazia no serviço dos crentes que são maduros, por causa de Cristo, em quem ela vai ser apresentada completa. Isso é do nosso lado, é o que nós podemos fazer. Do lado de Cristo é muito mais sublime. E eu encerro apontando justamente esse lado, que está lá no finalzinho do versículo 22. Cristo morreu, nos reconciliou na sua morte, para nos apresentar perante si mesmo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Meu irmão, a entrada no céu vai ser um troço constrangedor. Imagina o seguinte, Cristo trazendo você pela mão, apresentando você ao Pai. Tudo bem, isso aqui é a figura que a gente usa, tá bom? Porque pensar a trindade sempre vai deixar a gente meio maluco com relação a isso, né? Por isso que Abraham Kuyper teria dito que se você negar a trindade, você perde a sua salvação, se você tentar entendê-la, você perde a sua sanidade. Né? Mas imagine o quadro, a imagem que eu estou te passando assim, é como no final, então, Cristo chega, pai, trouxe mais um, meu filho, e apresenta você, aí estou eu lá, assim com aquela cara assim de agora, né? Tipo, eu me lembro do tempo que eu era garoto, né, moleque e tal, e aí queria chamar os coleguinhas para entrar para o nosso quintal para brincar assim, tinha que pedir a minha mãe, né, para convencer minha mãe, para deixar. Rapaz, era um problema, era uma dificuldade esse negócio, você ficava lá na dependência, prometendo mundos e fundos, eu varro o quintal, eu limpo a casa, eu lavo a louça, aquele negócio todo para ela deixar você brincar meia hora ali, né, tal, assim. Então eu me lembro dessa situação, e você lá assim, né? E Cristo olha para o Pai e diria assim, ele é perfeito, ele não tem uma mancha. E você começa a ficar, opa, acho que ele pegou a pessoa errada. Ele deve na hora, lá no meio daquela multidão que está para entrar, ele passou a mão assim, o primeiro que foi, pegou, veio me trazendo. Ele não pode estar falando de mim, ele não pode estar falando de mim. Não, Pai, ele é exatamente como eu. O Senhor olha para ele, o Senhor não me vê nele. O Senhor olha para ele, não é a mesma justiça, não é a mesma perfeição. E você vai diminuindo, pedindo para sair dali, né? Esperando. E o Pai diz, ele é exatamente igual a você. É quase como se fosse gêmeo. Se você não fosse o unigênito, porque é assim que ele vai apresentar a sua igreja, por isso a igreja tem preeminência, tem primazia. Porque ela é perfeita como o seu Salvador é perfeita. Porque ela é irrepreensível como o seu Salvador é irrepreensível. Porque ela é inculpável como o seu Salvador é inculpável. E do nosso lado a gente olha, como pode ser? E do lado de Cristo, ele diz, só pode ser. E aí a gente lembra daquela canção, que eu não sei a letra toda, mas que o poeta vislumbrou a chegada das pessoas no céu. E aí quando você chega, alguém pergunta a você, me conta, irmão, como foi que você veio e chegou aqui? E você começa a cantar, graça, irmão. Graça, irmão. Superabundante graça. É por isso que a igreja tem a primazia, irmãos. Porque ela é o objeto maior da graça salvadora de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que nós prossigamos nesse caminho. Amém. Vamos ficar de pé. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por Cristo Jesus. O Senhor Jesus é digno e nós louvamos o nome de Jesus. Ele que tem a primazia sobre todas as coisas. Ele, por causa dele, nós não ficaremos no sepulcro. Seremos chamados à vida, como têm sido todos aqueles que morreram crendo em Cristo. Chamados à vida já agora vivendo a presença de Cristo e chamados à vida na reunião da alma e do corpo novamente na ressurreição final. Por isso nós louvamos, porque o Senhor Jesus tem a primazia na criação, tem a primazia na salvação também. Concede-nos graça, Senhor, para que permaneçamos fiéis a esse Evangelho. E dá, Senhor, a Tua bênção ao Teu povo,
e concede, Senhor Deus, graça, no sentido de que nas próximas gerações essa igreja permaneça fiel ao Evangelho também. Dá-nos a tua bênção no final deste culto, abençoa cada visitante que está aqui, a cada família representada aqui, concede-nos uma semana debaixo da tua mão abençoadora e também concede-nos hoje uma noite de bom sono, de reposição das nossas forças, principalmente aqueles que estão enfermos, Senhor, aos quais nós te pedimos visita com a tua boa mão. Como diz a tua palavra, coloca a fofa, Senhor Deus, a cama para eles, para que possam ter uma boa noite. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém.